Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Esse canal nós criamos para tentar passar para vocês tudo sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma um pouquinho mais simples. O canal também tem o objetivo de ajudar as entidades e hoje eu dedico esse vídeo para a Capela da Sagrada Família de Nazaré, tá certo? Ajude você também. Pessoal, peço a ajuda de vocês também para com o canal, tá certo? Clique nesse joinha, clique também no inscrever-se, tá certo? E compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e suas amigas. Isso ajuda muito o nosso canal. Hoje vamos responder as 5 perguntas da semana. Bom, a primeira pergunta do Josiel, eu achei bem bacana essa pergunta. Ele pergunta o seguinte: se no ambiente de 200 metros quadrados da sua casa, ele pode produzir e ganhar dinheiro com suculentas. Josiel, é o seguinte, olha, se você não tem esse livro aqui, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, adquira ela, que ela tem, num dos capítulos, são 10 capítulos, esse capítulo de plano financeiro, olha, tá certo? Então elas têm toda a parte de produção, de custo fixo, tá certo? Então tá bem interessante aqui, tá? Uma ideia de como que poderia ser a sua lucratividade, né? Gastos com manutenção, capital de giro. Então tá bem interessante, tá? Num capítulo bem curto desse livro, tá? Que é a de produção comercial, né? Então eu acho que esse livro aqui pode te ajudar, né? Esse livro aqui pode te ajudar, tá? Nessa sua pergunta, tá certo? A segunda pergunta da Ângela, né? Ela pergunta o seguinte: esses substratos comerciais, ela tem vida útil? Olha, Ângela, é o seguinte, esses substratos comerciais vai depender do material que ela foi confeccionada. A durabilidade, tá? Ela é uma coisa que ninguém comenta sobre isso em substratos, Ângela. Então, talvez o único que comenta sobre durabilidade, tá? E em substrato comerciais sou eu, tá? Então eu já comentei aqui, já tem um vídeo sobre durabilidade de substrato. Eu acho que seria interessante que você desse uma olhada nesse vídeo, tá certo? Olha, depende muito do material, como eu já falei para vocês, mas basicamente substrato à base de fibra, tá certo? Que normalmente é celulose, lignina, tá? Elas vão ter uma durabilidade menor. Eu vou falar aqui um pouquinho da experiência que eu tenho com esfagno, tá? E fibra de coco. Essas duas, elas têm uma durabilidade, tá? De cultivo menor de 2, 3 anos. 3 anos no máximo, tá? Mas a cada 2 anos, então, você vai ter que fazer uma recomposição do substrato, tá? Dependendo da cultura, eu normalmente substituo todo esse substrato. As características delas vão se alterando profundamente. Aproveito esse intervalinho aqui para apresentar o meu livro, né? Meu e de mais 2 autores, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas. Esse livrinho aqui em 10 capítulos, tá? A gente colocou todo o sistema de cultivo, tá? E olha só que interessante, tem um capítulo de identificação das plantas. Terceira pergunta, realmente muita gente já me fez, né? Eu vou responder aqui a pergunta. Ela pergunta se a prática da rega à noite seria interessante, né? As plantas do jardim, né? Na verdade, assim, se a gente for ver a natureza, a chuva não vai escolher entre manhã, tarde e à noite, tá? Vai chover na hora que tiver que chover. No sistema de cultivo, né, a gente
acaba não aconselhando a rega no final da tarde. Principalmente por alguns motivos, né? A planta não vai aproveitar a água na fase noturna, tá? Então a planta vai estar viva, óbvio, né? Mas ela não vai estar fazendo a fotossíntese, principalmente devido à falta de luz. Não vão estar necessitando muito de água, né? Se não está necessitando de água, vamos economizar, correto? E o segundo motivo de não fazer rega à noite é o seguinte, né? Existem para várias culturas a possibilidade da folha com muita umidade, né? A gente facilitar o desenvolvimento, crescimento de doenças, né? Principalmente fúngicas e bacterianas. Por isso que a gente evita de fazer a rega no final da tarde ou no início da noite. Se vocês fazem isso à noite, vocês podem estar favorecendo esse tipo de problema. Quarta pergunta aqui, muito interessante também, né? A pessoa pergunta o seguinte: por que no jardim dela ela não encontra mais as joaninhas, né? Você me diz aqui que tem utilizado muito detergente como inseticida alternativa, né? Olha, o fato de você estar aplicando detergente, que você tem que fazer com moderação isso, tá certo? Porque joaninha também é um inseto, né? Como joaninha, existem outros insetos, outros ácaros que são na verdade predadoras, né? São na verdade amigas das plantas, né? Então, se você fica aplicando detergente torto à direito, vocês podem estar acabando com esses inimigos naturais, tá? Você tem que fazer a aplicação de uma forma coerente, senão você vai estar, na verdade, eliminando também amigos das plantas, né? São os inimigos naturais, tá certo? Então, pode ser isso, né? E pode ser o seguinte, a joaninha, principalmente, elas se alimentam de pulgões e outros insetos, né? Se não tiver esses insetos, elas vão para outros lugares. E a quinta pergunta da semana, tá certo? Essa eu achei bem interessante, né? O Geraldo me pergunta se pode manter as minhocas nas plantas que ele cultiva, né? Geraldo, é o seguinte, né? Você até pode manter as minhocas, né? No vaso que você planta, tá certo? Mas muito provavelmente ela mesmo vai sair do vaso, né? Porque as minhocas precisam de uma quantidade diferente, totalmente diferente de nutrientes que as plantas necessitam. Você está entendendo? Então, são ambientes diferentes que elas necessitam. As raízes necessitam de um ambiente e nutrientes diferente das minhocas, tá certo? Então, naturalmente, eu acredito que a minhoca saia do vaso, tá certo? Eu acredito que não dê muito certo. Agora também tem um problema de você ter materiais no vaso que comece a fermentar, comece a compostar. E isso pode prejudicar as raízes, tá certo? Estamos finalizando, né, essa sessão. Você que tem dúvida de alguma coisa, me mande, né, envie por aqui, tá, pelo YouTube ou pelo Instagram, tá certo? Mas peço também, né, essa consultoria aqui é de graça, né? Então, por favor, clique aí no inscrever-se, no joinha, que ajuda bastante a gente, tá certo? Pessoal, então peço a sua colaboração para a entidade Capela da Sagrada Família de Nazaré, tá certo? Essa entidade auxilia muita gente, tá distribuindo cesta básica, ajudando o pessoal com maiores problemas, tá certo? Ajude você também.
E não esqueça de ajudar o nosso canal também, tá certo? Dê o seu like, tá? Aperte no joinha e inscreva-se nesse canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.